Hora de análise dos mínimos detalhes do trailer de O Cavaleiro dos Sete Reinos. I was squire to Sir Arlan of Pennytree. Sir Arlan de Centaur, ele era um cavaleiro e o Duncan era o escudeiro dele, né? Então assim começa a história, e assim começa também o livro. Como eu já disse em alguns outros conteúdos sobre essa série, neste vídeo que tá linkadinho aqui em cima eu falo sem spoilers de coisas que você precisa saber. Aqui terão spoilers do trailer, tá? Não vou falar nada do livro, mas do trailer em si, porque eu vou ter que dar alguns contextos. É assim que começa, e a primeira temporada da série vai adaptar o primeiro dos 3 contos do livro, por isso que eu acredito que teremos 3 temporadas ao todo de Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu não vou ficar parando o trailer toda hora não, né? Que esse contexto aqui é um pouco diferente do resto que a gente vai ver. Since I was a boy. They charged me to be a good knight, to defend the weak and the innocent, and I swore that I would. Are you Baelor Targaryen? No. Then would you move the fuck out of the way? Yeah. Sorry. Aqui é interessante, o jeitão do Duncan de ser meio tímido, ele é chucro, né? Ele cresceu na Baixada das Pulgas, que é a parte pobre de Porto Real. Então ele é meio assustado, ele se sente meio que mal educado comendo, então ele fica com vergonha de comer na frente das pessoas, ele fica com vergonha de conversar com as pessoas, porque ele não tinha muito contato com muita gente. Né? Ele cresceu ali com o Sir Arlan depois que ele foi tirado das ruas da Baixada das Pulgas, e aí ele fica meio tímido assim. E o Sir Baelor Targaryen que ele cita aqui é o grande Targaryen dessa época, tá? Nós ainda temos muitos Targaryen, nós não temos dragões, mas os Targaryen ainda dominam, eles ainda são a família que reina nos Sete Reinos e tudo mais. Então ele é um personagem daqueles que você vai amar bastante, tá? What's your name? Sir Duncan the Tall. Never heard of him. Did you know every knight in the Seven Kingdoms then? The good ones. Essa cena é igualzinha no livro, muito bom. Por isso que na reação eu fiquei um pouco quase emocionado de ver o Egg, que é um personagem que também você vai se apegar muito, tá? Porque ele se torna o escudeiro do Sir Duncan, né? Duncan e Egg, é a história aí do Cavaleiro dos Sete Reinos e o seu escudeiro. O Egg, ele é muito inteligente, ele é um ótimo e esforçado escudeiro, mas ele é respondão, né? E várias vezes nos livros ele dá umas tiradas no Duncan, e o Duncan, que não é tão inteligente quanto ele, fala: se você responder assim de novo eu vou te bater e tudo mais. É bem legal a dinâmica dos dois. E essa cena específica, ela tem exatamente assim no livro, né? Nunca ouvi falar de você, aí ele, mas você não conhece todos os cavaleiros. Não, mas eu conheço todos os bons. Muito bom, muito bom. If you could bring me to Ashford, I could squire for you, sir. Rob me and I'll hunt you down with dogs. You don't have dogs! I'll get some. Where? Oh! Boys, stop gaping. See to my horse. Esse aqui é o Aerion Chama Brilhante. Ele é um Targaryen, mas não é daqueles que a gente está acostumado a ver em vários sentidos. A gente tem os Targaryen que são meio anti-heróis, assim, meio Daemon Targaryen, por exemplo. Só que ele é um baita de um guerreiro. Esse cara aqui, ele é meio covardão, ele é um Targaryen dos mais arrogantes, mas ele não tem a pompa de um Targaryen para ser arrogante nesse nível e tudo mais. Esse é daqueles que vocês não vão gostar, tá? I'm not a stable boy, my lord. Not clever enough. I know I'm just a hedge knight, Isso aqui não é um dragão de verdade, essa é a Tanselle. A Tanselle é um dos primeiros interesses amorosos do Duncan. O Duncan, ele é muito alto e a Tanselle é uma mulher alta, então ele se sente atraído por ela, e ela é gentil com ele também. Ele que está acostumado a não entrar em contato com muitas pessoas, nunca esteve com uma mulher, acaba se apaixonando e chama ela de Tanselle alta demais, né? E ela trabalha com peças de teatro e tudo mais, com bonecos, e aqui é um boneco de dragão, né? Uma das peças dela que também tá igualzinho. Essa primeira temporada tem tudo para ser fantástica, tá? O Martin, George R. Martin, que é o autor de toda essa obra, ele brigou com a galera de House of the Dragon porque mudaram muito do livro ali e ele não gostou. Só que aqui a galera de Cavaleiro de Sete Reinos talvez tenha ficado com medo da reação que o Martin teve com House of the Dragon, e aparentemente vão seguir as coisas direitinho, tá? Sometimes I think there could be more. Funcionadinho. Esse é o cara que escreve os cavaleiros nos torneios, né, nas justas. E... Why do you treat these royal lapdogs like they're your betters? They are my betters. These men have a name. Trading. What chance do I have? Esse aqui é o Baratheon, daqueles que é um personagem que você vai ter as dúvidas, os personagens que o Martin mais gosta, né?
Hora você vai gostar, hora você não vai gostar, tá? Mas é um bom personagem, digamos assim. Falling star brings luck to those who see it. Aqui é o escudo que ele consegue, né? Então ele tem que ter o próprio símbolo. Ele pede pra Tancélia desenhar, porque ela tem essa ligação com arte e tudo mais. Começa a fazer a história dele como cavaleiro. Então, ele era o escudeiro, ele assume, ele se torna um cavaleiro, ele vai começar a história dele, e aí ele já encontra o escudeiro, que é o Egg, que é o melhor escudeiro que ele poderia ter achado. So the luck is ours alone? I need to fight honorably. Isso aqui, olha o Baratheon. Mano do céu, que coisa linda. Ó, até me arrepiou, tá? Me arrepiou real de novo aqui. Colorido, tava falando com a Vit, que é quem faz o podcast Fala Armorgules comigo, e que vai voltar, inclusive, episódio por episódio. E ela falou das cores, como tá tudo muito bonito. Aqui tem névoa, tá? Mas a gente consegue perceber o amarelo dos Baratheon aqui, bem nítido. Tem esse preto aqui, que é dos Targaryen. E essa cena, isso aqui é o final da temporada. Essa temporada vai adaptar o conto inteiro, o primeiro conto inteiro, que é, na minha opinião, o melhor conto. E essa cena, quando eu estava lendo nessa parte, eu gritei, eu vibrei, caralho. Porque assim, vocês estão percebendo que aqui vai dar uma treta federal, né? Ai, não tem exército, não tem. Aqui são justas, justa é 1 contra 1. Aqui eles chegam numa situação que cada um tem que reunir ali o seu timinho e entrar na porrada. E mano, isso daqui é uma das coisas mais brutais que o Martin escreveu fora de Game of Thrones, até dentro de Game of Thrones. É um negócio assim, Game of Thrones vivo demais em termos de luta, e é aquele momento que talvez dure um episódio inteiro, dá pra eles fazerem um episódio grandioso, né? E que vai deixar a galera vidrada, e que é um episódio que vai gerar muitos comentários depois, do pessoal no Twitter sem acreditar no que acabou de ver, gente triste por quem não vai passar dessa, gente muito feliz por quem vai conseguir passar dessa. Então assim, é um episódio que promete parar as redes sociais, é um episódio que vai ter provavelmente o vídeo de análise que a gente sempre faz aqui, vai ser o mais visto da temporada, vai ser o desse episódio, porque, mano, foi a reação mais, sei lá, vibrante que eu tive lendo um livro. Ver isso aqui em live action, se os caras acertarem na direção, igual acertaram, por exemplo, em Hard Home, igual acertaram em Batalha dos Bastardos, isso aqui tem tudo pra ser fabuloso, tá? Não tô exagerando, não. Não tô exagerando nem um pouco, velho. Sometimes I think I buried my courage alongside the old man. And in every man there are many men. So be brave. Be just. Mano, Be tall. nossa, velho. E assim, pra chegar nessa luta tem conspirações acontecendo, tem situações que colocam o Duncan neste momento específico, que é, não vou falar aqui basicamente não vou falar o que acontece, né? Mas é um julgamento por combate, tá? Digamos assim. E julgamentos por combate no mundo de Game of Thrones, a gente já sabe que são momentos brutais. O de Game of Thrones mesmo, por exemplo, do Tyrion Lannister, é um dos momentos mais falados de Game of Thrones até hoje, que é a luta do Oberyn contra o Montanha. Aqui é em outra situação, eles resolvem colocar timinho contra timinho, tá? E a parada fica... Nossa, eu quero muito... Eu não sei se eles... Eu acho que isso cabe para um episódio inteiro, tá? Um episódio de pouco mais de 1 hora, você fazer essa batalha inteira no episódio. Mas, assim, eu já fico ansioso só de ver, porque eu já tô lembrando... Nossa, mano, isso vai ser muito bom. Esse é um teaserzinho que não mostra muita coisa, né? Deu pra gente contextualizar alguns personagens. O grande Targaryen dessa época, no sentido de ser o que a gente vai mais gostar nesse momento. O Baelor Targaryen, que é citado aqui, ele não aparece, pelo menos não visivelmente, igual o Tempestade Risonha, né? Que é o Lionel Baratheon, que é um dos que a gente vai gostar, talvez às vezes não. Ou igual o Aerion Targaryen, mas o Baelor é um personagem, sim, pra ser guardado. E quando ele aparecer na série, pode ter certeza que vocês vão ter reações ali dos personagens que vocês mais admiraram no mundo de Game of Thrones
com toda a certeza. Esse é um daqueles raros Targaryens, tá? Que a gente olha e fala que é um homem nobre, é um homem imponente. Ele, por exemplo, diferente do Viserys. O Viserys não tinha tanta imposição assim. O Daemon não é tão nobre assim, sabe? Ele é o melhor dos dois mundos ali e ainda é um baita guerreiro. Então é daqueles que a gente vai gostar bastante. Basicamente a análise desse trailer é isso. É um teaserzinho rápido que não mostra muita coisa. Eu também não vou sair dando spoiler à torta direito aqui, né, para não estragar surpresas, as coisas que acontecem, só contextualizando melhor vocês do que rola neste trailer. E se você quiser saber mais sobre essa série, ambientação, cronologia e tudo mais, assiste esse vídeo que tá linkado aqui, porque ele também não tem spoiler nenhum e ele situa pontos importantes que você precisa saber antes de assistir. Tá, só pra você se posicionar em relação a House of the Dragon, a Game of Thrones, onde a série se passa, o que tá rolando no mundo de Westeros nesse momento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui e até a próxima. Tchau, tchau.